Maria, sou missionário José Roberto. É, os protestantes eles acusam a gente que a Igreja Católica vocês são idólatras porque vocês se prostram diante de imagens e vocês são uma igreja que tem várias imagens, são um ídolo, são deuses, etc. Engraçado, se você for, eu acho que eu nunca vi um protestante pregando esse versículo, cara. 1 Reis 6, do 22 e 35, a construção do templo, né? Aqui, vamos fazer um estudo sobre esse texto. Tanto em Ezequiel 41, do 17 ao 26, escreve a mesma coisa, a mesma analogia, a mesma visão. Ezequiel tem aqui em 1 Reis 6, do 22 ao 35. Agora você vê a unidade dos profetas, né? Aí você for ler a Bíblia, também você vê a unidade dos apóstolos. Os profetas também eles tinham unidade com um com o outro. Que interessante, ó. Os protestantes falam que imagens são pagãos, são deuses. Então, o próprio Deus errou em pedir para o rei Salomão construir esse templo cheio de imagens, escultura. E tanto que Edir Macedo, lá no Brás, tentou imitar esse templo. Que interessante, né? Mas vamos lá, né? Aí tá certo, né? As imagens lá no templo do rei Salomão, lá na sede ali no Brás do Edir Macedo, tem a Arca da Aliança, dois querubins, aí pode, né? Mas a imagem via sacra, de acordo com base bíblica, com a tradição, não pode. Nós somos idólatras, né? Tanto que eu já vi também, ali na igreja do Marcos Feliciano, tem a foto dele. Já vi a igreja lá na Graça, lá Internacional da Graça, também a foto do R.S. Soares. Lá na Plenitude tem a foto ali em Itaquá. E lá no Brás também tem, eu acho. A foto de Agenor Duque e sua esposa. Aí pode, né? Mas a imagem via sacra, a igreja católica não pode, né? Mas tá bom. A casa ficou assim, ó, 22 até o 35. A casa ficou assim, inteiramente coberta de ouro, com também toda a superfície do altar que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliva que tinha 10 covados de altura. Ó, querubins de palma. Cada uma da asa dos querubins tinha 5 covados, o que fazia de um covado da extremidade de uma asa a extremidade da outra. Segundo o querubim tinha também 10 covados. Os dois tinham a mesma forma e a mesma dimensão. Quer dizer o quê? Aqui já cai por terra ali Salmo 115, né? Ou então Bíblia Católica 113. O Salmo 115 ou 113 está falando imagem de deuses, não imagem prefigurando ali no templo do rei Salomão. E a outra tinha 10 covadas, e a altura. Salomão colocou no fundo do templo, no santuário, tinha as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes, e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto a outra duas asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Olha só que interessante. O 29 mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Quer dizer o quê? Não é somente a Bíblia. Então, as igrejas protestantes, se seguisse a Bíblia realmente, as igrejas protestantes era igualzinho o templo do rei Salomão. Os protestantes ele fala que segue a Bíblia, mas mentira, mano. 99% das igrejas protestantes ela não segue a Bíblia. Ela segue a visão e o pensamento do fundador dela. Se fosse seguir a Bíblia, aqui, ó, tinha que seguir isso aqui também. Ao 30, ó, cobriu de ouro. O pavimento do edifício, tanto do santuário como do templo. Pôs a porta do santuário, vigas de pau de oliva, e o seu enquadramento, com as ombreiras, ocupava a quinta parede da parede. A parte da parede. A quinta parte da parede. No dia, 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins. 32, ó. 1 Reis 6:32, ó. Esculpir de querubins, palma e flores debrochadas. E cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto
os querubins como as palmas. Para a porta do templo fez vigas de pau de oliveira, que ocupava a quarta parte da parede bem como dos batentes de madeira de cipres, sendo cada batente formada de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores debochadas, e cobriu tudo de ouro, juntando as escrituras. A escultura quer dizer o quê? As paredes, os batentes, madeira, cipres, sendo cada batente formada de 2 folhas móveis. Mandou esculpir, ó. Cara, eu amo ser católico, cara. Eu amo fazer esse trabalho. Aqui já vimos várias passagens, várias imagens. Agora você vê aqui, ó, 1 Reis 7, 29. Ó. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas traves, igualmente por cima e por baixo dos leões e dos bois, prendia guirnaldo em forma de feições. 1 Reis 7, 29. Ô, pastor, mostra isso aqui na Bíblia para mim. Não é imagem de bois? Esse 32 ali é boi também. Mas ali Deus não mandou. O povo colocou aquele bezerro à frente de Deus e começou a prestar culto. Que tem 12 bois. O povo ali não está prestando culto. Tem um simbolismo, tem um significado. São imagens que apontam e prefiguram o mistério. Os 12 apóstolos. Aqui, ó. 25, ó. 1 Reis 7, 25, ó. Nunca vi, nunca, esses caras que ficam gritando na rua aí, esses besta, pregando heresia, vi pregar isso. Ah, já vi sim, vocês católicos adoram imagem, aquele templo lá em Jerusalém, em Roma, é um templo pagão, cheio de imagens e escultura, as igrejas católicas tem cheio de imagem e escultura, mas se você for meditar a Bíblia, o templo do rei Salomão é cheio de imagens e escultura, via sacra. Ícone que aponta a Deus, que te leva a Deus, que te remete a Deus. É isso que tem na igreja católica. Este apoiava-se sobre 12 bois, quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oriente, 3 para o sul, e 3 para o ocidente. O mar repousava sobre eles, e sua âncora estava para o lado de dentro. Agora você cata aqui, Ezequiel 41, a mesma visão do profeta. Esse templo, o rei Salomão, ele foi destruído várias vezes, só você ler o Velho Testamento, você vai ver, foi reconstruído. 41, 17, ó. Acima da porta, no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Estou riscando aqui, porque essa Bíblia é nova. Ó, tanto por dentro, tanto do interior, estava cheio de figuras. Que figuras são essas? Querubins, palmas, uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham 2 faces. Uma figura humana de um lado, voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras do outro lado, esculpida em relevo em toda a volta do templo. A casa caiu, protestante. Interessante. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmas, assim como nas paredes do templo. Nossa Senhora, misericórdia, cara. Nossa. Aí você mostra esses versículos. Ah, mas religião não se discute.
Crença, nós não temos crença, nós temos fé. Crença qualquer pessoa pode ter. A porta do templo era de ângulo retos, diante do santuário. Havia algumas coisas como um altar de madeira. Sua altura era de 3 covados e quadrado. A largura era de 2 covados. Havia ângulo protuberante. Sua base e suas paredes era de madeira. Disse-me o homem, é aqui a mesa que está diante do Senhor. O templo, o santo dos santos, tinha cada uma porta. E cada porta era de 2 batentes, que tinha 2 bandeiras para cada batente, assim como nas paredes. Querubins, palmas eram figurados nas portas do templo, na fachada do vestíbulo no exterior. Havia uma anteparo de madeira. Nossa, cara. Misericórdia, cara. E o cara tem a hipocrisia de falar das imagens católicas. Esse templo aqui é a prefiguração da igreja católica, cara. O templo do rei Salomão é a prefiguração da verdadeira igreja de Cristo. Imagem não mais de querubins, mas de servos, de santos, dos mártires. De acordo com a Bíblia. De acordo com a tradição. De acordo com o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem é esse aqui? É profetas. Nós temos que seguir o fundamento dos profetas também. Ao 26. Havia janelas graneadas a palmeiras de uma ou outra parte nos lados do vestíbulo, na câmara lateral do templo e nos anteparos. Ezequiel 41, 17 até o 26. O 1 Reis do 22 até o 35, cara. Não tem que discutir, cara. Aqui, ó. Não é somente a Bíblia. Por que as suas igrejas não têm essa prefiguração, protestantes? Porque vocês não são a igreja verdadeira. Vocês são imitadores da igreja verdadeira, que irão pregar vários Jesus diferentes, outro evangelho, outra doutrina diferente. E quer perturbar o verdadeiro evangelho de Cristo. 2 Coríntios 11:4. Aqui, ó. Você pode catar até Bíblia protestante. Tem o mesmo texto que eu falei escrito. Então não tem onde correr. A única igreja 100% da verdade e é autorizada por Deus é a igreja que vem lá do fundamento dos apóstolos, que tem até hoje a nossa atualidade. Católica, apostólica, romana, não foi Constantino, não foi o imperador Teodoro que fundou, não. Já tinha essa igreja já. Em 313, você deu liberdade de culto, né? E 380, o imperador Teodósio oficializou essa religião. Não foi ele que fundou. Ele oficializou, ele reconheceu que não tem como lutar contra essa igreja, como Gamaliel diz ali. Em Atos Apóstolos 5, 34 até o 39. Esse projeto não vem de Deus, não vem de homens. Não vem. Que interessante, né? Salve Maria, sou missionário, servo Alberto.